Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez, através da rede social, passando um pequeno estudo, onde nós estamos aprendendo sobre os profetas menores. Hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Miqueias, e essa aqui é a pastora Eliana. Se apresenta aí, pastora. Essa daqui é eu. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe esta palavra que vai adentrar dentro da sua casa. Hoje nós vamos falar sobre esse profeta menor, Miqueias, onde você vai se deparar com situações a qual do nosso dia a dia é muito parecido. Interessante, né? Uma história que aconteceu muito tempo atrás e hoje nós nos deparamos com a situação aqui, né? Então, Deus abençoe a sua vida e vamos lá. Vamos tirar as curiosidades. Então, hoje nós vamos aprender qual era o cenário político, qual era o cenário espiritual, o que estava acontecendo ali, o porquê que Deus usou o profeta Miqueias, qual era a intenção de Deus. Então nós vamos aprender nesse pequeno estudo, desse profeta, quando fala profeta menor, é por causa que o seu livro, a quantidade do seu livro, era uma quantidade menor em relação aos outros que tinham seus livros maiores, tinham mais coisas escritas. Então vamos lá, vamos começar da onde que Miqueias era. Então Miqueias ele morava em Morazete Gate, ficava no sul de Judá, 40 quilômetros mais ou menos do sudoeste de Jerusalém. O nome Miqueias quer dizer quem é semelhante a Jeová. Interessante que o nome do arcanjo Miguel também, só que é quem é semelhante ao Altíssimo, ou quem é semelhante a Deus. E Miqueias quer dizer quem é semelhante a Jeová, Semelhança, Semelhança. Tremendo isso daí. A gente vai começar agora falando sobre a idolatria, Claro que a gente viu nos profetas maiores, a gente viu em alguns profetas menores, como a gente tem falado nos outros vídeos, o que Deus tem mais pegado no pé em relação à idolatria, Isso aí é uma coisa que Deus abomina. Antes de eu começar a falar sobre idolatria, gostaria que o pastor Eliano lesse o livro de Êxodo, o livro de Shemot, capítulo 20, e o versículo 3 a 5, que vai falar sobre a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Êxodo 20, versículo 3 até o 5. Então aqui o Senhor passou a lei da Torá, para Moshe, para Moisés, falando para o povo em relação à idolatria. Deus sempre tem cuidado do povo e tem avisado o perigo do que era cair numa idolatria. Por mais que o povo sempre acabava desobedecendo, isso daí acarreava uma grande percas, tanto na parte financeira como também espiritual ali no meio do povo, que é onde a gente tem visto no decorrer da história do povo de Israel. Hoje, graças a Deus, hoje eles não são mais idólatras. Isso daí morreu no coração deles. Graças a Deus, hoje nessa parte, o povo judeu já não se dobra mais a ídolo, a imagem nenhuma. Mas nessa época eles ainda se dobravam, ainda continuavam rebeldes, e a gente vê que o cenário político, quando a gente fala do cenário político, eram os reis que ali estavam, era o rei Jotão, o rei Acaz e o rei Ezequias, que estava ali. Miqueias, ele era um profeta que era contemporâneo de Isaías, é claro que também Oséias, no final de Oséias também pegou Amós. Também a gente estudamos sobre Jonas, Jonas também era contemporâneo de Isaías. Até no vídeo passado nós falamos que Jonas foi para Nínive, apregoar a palavra do Senhor, onde ele ficou numa certa decepção, porque o que ele profetizou não aconteceu, porque naquele momento, isso, ser já. E para surpresa dele, o povo se converteu. Se converteu. Interessante, Deus ele fala com o povo dele para se converter e o povo não aceita. Jonas vai para um povo bárbaro, um povo que não discernia a mão direita da esquerda, que só entendia o que era maldade, e na primeira mensagem se converte. Eu vejo essa situação aí como nossos dias de hoje na seguinte maneira: o pregador está dentro da igreja pregando salvação e os de dentro da igreja não estão aceitando. Quando nós saímos para pregar salvação para um estranho, eles se
aquebranta e aceita Jesus. Né? Verdade. Então, hoje, por isso que eu falo, a palavra do Senhor, ela aconteceu há tantos anos, mas a realidade dela ainda continua, ela dá um contraste no nosso dia a dia. Sim, e é como a pastora falou, é verdade, às vezes na igreja, né, a gente tem ensinado, a gente tem pregado, a gente tem falado e muitas vezes as pessoas não compreendem, as pessoas não entendem, não querem entender e passam por grandes dificuldades, grandes lutas, né, por causa disso. E às vezes uma pessoa aí fora, que você olha para a pessoa e não dá nada, às vezes a pessoa está no tráfico, às vezes a pessoa está na prostituição, está no vício, né, está com a vida totalmente perdida. E você prega, a pessoa aceita, agarra aquilo lá com tanta firmeza, né, uma fé tão grande, tão maravilhosa, que Jesus transforma a vida dessas pessoas. E quando vê, essas pessoas já estão pregando aí, pessoas que já estão há 20 anos dentro da igreja, né, 10 anos dentro da igreja, e falam assim, poxa, mas por que Deus não me viu? Eu estou tantos anos, essa pessoa chegou agora, né, e já está pregando, já está cantando, mas é porque eles ouviram, né? Sim, e teve o despertamento, né? Eu falo do despertamento porque eu tenho certeza que Miqueias, ele tentou pregar para aquele povo lá, o povo dele. Ele tentou, porque eles estavam corrompidos espiritualmente, né? Sim. Então ele tentou pregar, mas o povo não deu ouvido. Ah, mas eu já conheço, né? Eu já sei, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, né? Então aquela soberba do eu sei tudo acaba tampando os ouvidos para ouvir o que um simples e humilde profeta de Deus, né, está falando. Sim, inclusive que nem você falando, pastora, sobre um humilde profeta, né? Ele veio de uma zona rural, da zona agrícola, né? Praticamente igual o profeta Amós, né? O profeta Amós também, ele era boiadeiro, né? Aqui nós vemos que Miqueias, pelo que dá a entender na história, ele era um pastor, né? Então, assim, ele também morava numa zona agrícola. Aí o que acontecia, pastor? Enquanto a gente vê o profeta Isaías, que era seu contemporâneo, que eles viviam em Judá, lá em Jerusalém, né? Então, claro que a mensagem também foi para Israel, no Reino do Norte, né? Mas eles moravam no Reino do Sul. Então, Isaías, ele começou a profetizar para o pessoal da elite, porque ele é primo do rei Uzias, né? Então, assim, ele estava no palácio, vivendo o luxo do palácio. É claro que ele estava vendo as coisas erradas ali. Então, ele foi usado para profetizar para o povo da elite. Já a gente vê Miqueias, ele morava numa zona agrícola. E o interessante é que ali ele convivia, porque Deus, eu estava falando esses dias na igreja, você que está me assistindo, Deus ele não é que ele pega uma pessoa do nada para profetizar num lugar estranho, não é bem por aí. Né? O Miqueias, ele morava naquele lugar, naquela zona rural. Então ele conhecia o povo, ele estava vendo o que estava acontecendo ali. Então Deus usou ele para ministrar ali, porque estava acontecendo. É a mesma coisa que se a gente for pegar o profeta, se eu não me engano, acho que foi o profeta Amós, né? O profeta Amós, que era boiadeiro, né? Isso. O profeta Amós, ele foi para Betel pregar a palavra de Deus, sendo que ele morava em Judá. Mas por que ele foi em Betel? Foi do nada? Não. É porque ele comercializava lá em Betel. Então ele tinha grande conhecimento lá em Betel e ele via a idolatria que tinha lá. Então Deus aproveitou a oportunidade que ele vivia sempre lá para pregar lá. Então aqui Miqueias também, ele estava numa zona agrícola. Então o que acontecia, pastor? Ele estava vendo a corrupção, ele estava vendo a idolatria no meio do povo ali. E ele sabia que onde tem idolatria as coisas não andam, né? As coisas patinam, né? A pessoa, ela enriquece, ela melhora, mas é uma coisa que tem um prazo de validade. Depois vem a cobrança. Né? Que eu sempre falo. É melhor as coisas de Deus, elas são mais demoradas, são mais difíceis, mas ela não tem prazo de validade. Não. Conquistado uma vez é sempre tudo. Sim. Agora, aquelas coisas que vêm fácil através do erro, né, através da idolatria, que não vem de Deus, o sucesso é rápido, mas ela tem um prazo de validade. Eu queria abrir um parênteses nessa idolatria aí, né? Que a gente vimos aqui falando de deuses, né? E como eu falei, aqui eu tô achando interessante que ele traz coisas para o nosso dia a dia. E hoje eu tenho observado, isso é uma observação minha, não quero trazer nenhuma polêmica assim, mas é uma observação minha. Houve-se uma época que todos seguiam um parâmetro de pregador. Parece que agora está sendo meio de louvor, né? Parece que está sendo o auge do louvor, está sendo o auge dos levitas. Só que assim, não é o levita de Cristo, mas sim os imitadores do seu cantor favorito, né? Imitador daquele cantor que está no auge.
né? Hoje eu tenho visto aí, não tenho nada contra, né? Minha opinião particular de serva de Deus, da minha particularidade. Mas hoje existe fã-clube disso, fã-clube daquilo, a minha ídola, quando vê o cantor lá, tá desmaiando, tá, né? Então não tá fugindo o que Miqueias está falando, né? Da idolatria. O nosso centro é Cristo, né? O nosso ídolo é Cristo. Então aqui já está falando que nós não devemos nos encurvar e nem servir a outro Deus, porque o único é o Senhor. Verdade, porque às vezes a pessoa confunde muito, fala assim, pastor, mas eu não sou idólatra, eu não tenho imagem de escultura. Mas todas as vezes que você coloca algo, né, que substitui Cristo, é uma idolatria. Por exemplo, se você deixa de ir para um culto para ficar assistindo uma novela, idolatria. Que nem a pastora acabou de falar, hoje tem cantores que se diz evangélico, porque hoje estão, vamos dizer que está na moda, né? Ser evangélico, o mundo gospel, né? Então a moda gospel. Então surgem muitos ídolos, né? Para muitas pessoas, e isso aí acaba se tornando realmente uma idolatria. Por exemplo, se você chamar, às vezes tem uma jovem ou um jovem do próprio bairro, da onde você tem a sua igreja, e canta muito bem. Tem uma unção de Deus tão maravilhosa que quando abre a boca, louva a Deus, maravilhoso. E se chamar essa pessoa para cantar na sua igreja, pastor, não é quase ninguém. Não. Mas se você falar, vai cantora fulana de tal, às vezes nem crente é. Às vezes ela é uma cantora gospel, ela canta, faz músicas evangélicas e faz música do mundo, mas é a fulana tal, não cabe dentro da igreja. Canta a música gospel, né? E a circular. Porque hoje o que a gente está vendo aí, infelizmente, é um alerta para vocês aí que ouvem louvores, está sendo assim, tá o paralelo. Canta para o mundo e canta para Deus. Para Deus não, né? Porque para Deus não é recebido, porque Sim. De uma fonte não pode sair do jorrar, né? Não pode jogar água suja e água limpa. Água limpa. Então, ou é Cristo ou é o mundo. Sim, inclusive até mais pra frente a gente vai ver sobre isso aí, sobre cultos falsos, né? Olha e falando em cultos falsos, né? Nós vimos que aqui o cenário também, a idolatria, né? A gente tem falado bastante sobre os outros vídeos, né? Porque eles tinham muitos deuses por causa dos cananeus, por causa dos sírios, dos assírios. Então tinha Estar, Astarode, Moloque, vários outros demônios, que nem compensa citar o nome desses, me perdoe a palavra, né? Mas esses demônios não compensa nem estar falando. Não tem que dar ibope. Não tem que dar ibope para ele, verdade. Mas tinha também as falsas profecias. Tinha as falsas profecias. Quer ver? Lê para mim, pastora. Se eu não me engano, está no próprio livro de Miqueias, no seu capítulo 3. No seu capítulo 3. Isso, 5 a 7. Lê para mim, fazendo um favor, pastora. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo. Nossa, que forte, hein? Forte. Que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam a guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação. Meu Deus! E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhos se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá respostas em Deus. Miqueias, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Chega a me arrepiar, viu? Misericórdia, é forte. Falsas profecias. Por que estava acontecendo falsas profecias? Bom, aqui a gente vai ver na história, porque assim, como eu falei, Miqueias, ele morava numa zona agrícola e ele estava vendo o que estava acontecendo ali. Então estava havendo uma exploração muito grande em cima dos trabalhadores e em cima dos pobres. Então ele via que ali as pessoas que vinham cobrar os impostos, que vinham comprar os produtos das lavouras ali para levar para a cidade, né, para os reis, para os príncipes, né, supor aí para toda a burguesia de lá. Então eles vinham, colocavam ali, traziam seus pesos, né, para medir e fazer o pagamento para o povo da agricultura. Certo. Quando eles vinham ali, eles usavam de trambicagem, vão por aí trambicagem nas suas balanças. Nossa.
e cobravam e pagavam, né? Pagavam um preço menor, um preço abaixo da tabela para o povo, explorando o povo, né? Porque aí eles exploravam o povo no trabalho e também quando ia comprar, né, os produtos da agricultura, eles davam um preço, pagavam um preço de banana, explorando. Por quê? Porque ali onde eles moravam ali era um lugar fértil, era um lugar bom, pastor. Só que assim, teve muitas invasões de outras nações ali, então nessas invasões, às vezes, tinha muitas percas. E então, assim, às vezes eles não tinham condição de saldar suas dívidas por causa dos impostos, porque tinha que reconstruir as suas casas, recuperar as suas terras. Então os ricos, eles tiravam proveito em relação a isso. Então eles pagavam preços de banana, explorando as pessoas ali, os trabalhadores agrícolas, só que tinha um porém. Na cidade, eles vendiam o preço de ouro. Eles compravam o preço de banana do povo da zona rural, mas na cidade vendia preço de ouro. Então eles exploravam o pessoal do campo e exploravam os pobres, né, os moradores da cidade também. Então o que eles faziam? Eles iam primeiro, pastor, eles iam nos juízes e subornavam os juízes. Os ricos, né? Os reis, os príncipes, né? Todo aquele pessoal da burguesia. Eles iam nos juízes e subornavam os juízes. Depois eles iam até a sinagoga, até o templo, e subornava o sacerdote. Misericórdia. Então você vê, aí como que eles faziam subornando? Bom, nós temos o juiz na palma da nossa mão. Então ele vai dar favor na lei, se tiver que entrar na justiça, porque eles maquinavam, a gente vai ver na história de Miqueias, que a Bíblia fala, a gente vai depois ver isso daí, que na sua câmara, né, que fala, mas é na sua cama, à noite, eles ficavam maquinando o que iria fazer no outro dia, para tomar as terras. A gente vai ver aí que eles expulsavam mulheres e crianças das casas para tomar posse das suas casas e das suas terras. Misericórdia, parece os tempos aqui, né? Ainda não comentar sobre isso nos dias de hoje. Então, Misericórdia, o sangue de Jesus. eles aproveitavam e tomavam, né? Mas só para frisar um pouquinho aí o entendimento, né, assim, eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você deve parar aí no seu momento e falar assim, mas espera aí, pastor, o sacerdote, aquele que tem que andar com cordão em volta para entrar dentro lá no lugar do Santo dos Santos, para entrar lá dentro, lá, que se morrer, daí puxa com a cordinha, né? E o sininho tem que estar lá batendo. É esse sacerdote? Esses sacerdotes, né? Meu Deus do céu, e como que ele fazia para entrar lá? Ele não entrava, né? Pois é, aí é uma coisa. Ele não entrava. Aí é uma coisa interessante. É a mesma coisa, né, com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A gente vê a história de Davi que quando tocaram na arca, para tentar isso, porque quando foi tocar na arca não foi por maldade, porque a carroça balançou, ele foi tentar, porque o medo, né? Coitado, ele não quis deixar a arca cair, ele tocou e veio morrer, né? Foi fulminado na hora. Só que a gente vê Ofni e Finéias, eles pegaram a arca e foram para a guerra. Mas por que eles não foram fulminados? Porque a presença de Deus não estava mais lá. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, eles olha, irmãos, que importante. acabaram idolatrando a Arca da Aliança, porque simbolizava mesmo a presença de Deus. Só que assim, eles colocaram no coração, porque não pode colocar no coração algo como se fosse aquilo mesmo a presença de Deus, né? Era algo simbólico, mas não para pôr no coração. Então aquilo lá era como se fosse um amuleto de sorte. Não, eles tinham a vida toda torta, toda bagunçada na prostituição e tal. Então eles achavam que, não, mas nós estamos numa vida assim, mas se nós for para a guerra e levar a arca, nós vamos vencer. Por quê? Porque eles não tinham mais a arca com a presença de Deus. Era como um amuleto de sorte. Então a presença de Deus não estava mais ali. Então eles tocaram e não foram fulminados. Igual o pé de coelho. No pé de coelho. É a mesma coisa que hoje na igreja, pastor. Tem igrejas que têm o seu pé de coelho. Eu vi igrejas grandes que têm a Arca da Aliança. Meu Deus. Eu vejo igrejas que você tem que tomar o copo de água lá que o pastor orou no monte lá, senão você não é curado. Mas é onde entra a fé. Onde entra a presença de Deus? Não é verdade, irmãos? Então, olha como é importante. Então, aí quer ver só um pouquinho, pastor. Aí o que acontecia? Então eles iam lá e subornavam os sacerdotes e os profetas ali, os sacerdotes. Então eles iam, o povo, isso. Aí o povo humilde ia lá, primeiro reclamar para o juiz porque perdiam as suas causas perante o juiz, que às vezes muitas terras eram de herança, mas aí eles tomavam deles e usavam pela lei. Por que pela lei? Porque os juízes então estavam subornados. Então eles apelavam para o sacerdote
Porque naquela época, pastora, a igreja andava junto com a política, porque o rei era como se fosse o presidente. O sacerdote representava como se fosse a igreja, então eles andavam juntos. Porque Deus queria isso. Porque todos os reis que obedecessem, né, o que Deus falasse com os profetas e com os sacerdotes, orientava para que o rei fizesse, então a nação prosperava. Hoje também tinha que ser assim, mas infelizmente está acontecendo tudo corrompido igual antes. Então, o que acontecia? O sacerdote, como ele recebeu propina, já tinha se vendido, aí você vai explicar sobre isso aí. Como ele tinha se vendido, então eles usavam de falsas profecias, dizendo que Deus tinha revelado para eles que aquelas pessoas, né, a burguesia, estava certa. Meu Deus. E eles assumiam a bronca para si, porque eles falavam, não, mas nós somos homens de Deus. Nós somos sacerdotes, nós somos levitas, nós estamos dentro do templo, lá em Jerusalém, né, lá em Judá, lá onde fica o templo. Então Deus não vai cobrar de nós porque nós somos homens de Deus. E o pobre ficava sem opção e ficava mais pobre. E nos dias de hoje, professor? Coitado do povo. Nos dias de hoje não existe também falsa profecia? Meu Deus do céu, o que mais nós estamos vendo e o que nós mais estamos vendo cristão fora da casa de Deus por falsas profecias, por falsa palavra, aonde pega um versículo lá isolado e fala, é esse tal, é esse que vejo. Irmãos, vamos vigiar. Meu Deus do céu, se naquele tempo já existia isso e o povo estava mais pobre, imagine hoje. Hoje brincam até com a salvação, né? Tirando a verdadeira credibilidade de que Jesus está voltando. Sim, eles aproveitam da fé da pessoa. É que nem eu vi um caso, né? Que um certo missionário chegou numa determinada igreja e ali ele fez um propósito. Falei assim, vamos fazer um voto, né? Você põe a sua cartinha, põe uma quantia dentro aí que eu vou levar no monte para orar. E nisso os irmãos foram e colocaram, pastor, essa quantia nos envelopes. E por azar dele, né, o gari que estava passando, né, durante o dia recolhendo lixo, e ele conhecia a irmã que congregava naquela determinada igreja. E ele encontrou a caixinha com todos os pedidos de oração dos irmãos. O dinheiro dentro. Não, o dinheiro não pegou. Não, o dinheiro ele embolsou. Mas os pedidos de oração dos irmãos estavam onde? No lixo. No lixo. Irmãos, usava de falsas profecias. Eu falo para vocês, irmãos, não substitua a tua oração por um valor em dinheiros, a tua fé por uma oração a qual eu acredito sim, que nós temos que orar, o pastor e eu estamos aqui para seguir essa obrigação, orar pela tua vida, mas usar em palavras de dizer, dá tanto que você vai receber. Não, irmãos. Jesus Cristo, ele deu tudo de graça para nós. A gente tem que exercer a nossa fé, a nossa credibilidade. Uma das coisas que eu gosto de falar na igreja lá, que eu e o pastor sempre conversamos, que nós ensinamos. Estamos aqui essa noite, aqui nesse momento, ensinando você a palavra do Senhor. Mas acreditar é o teu coração. Sim. Então, assim, Miqueias, a gente estudando aqui a palavra, a gente vê o quanto ele amava a palavra do Senhor. Porque um profeta chegar, imagine aqui comigo, irmãos, você tá lá na sede com 500 irmãos lá e levantar e dar de dedo naquele que está em cima do altar lá em pecado. E aí, irmãos? E aí, pastor? Verdade, porque às vezes raro, né? É raro, porque é fácil você dar de dedo e profetizar para aqueles irmãozinhos mais simples. Sim, né? os coitados, né? Agora você virar para o púlpito num congresso grande, chegar para aquele pastor estrela e falar, Deus está mandando dizer que para você descer daí que você está em pecado. Não, isso aí não, né? Então é difícil. Mas deixa eu contar uma situação que eu vi num vídeo, né? Eu gosto muito de assistir vídeos, né? E num desses vídeos, pastor, nem contei pra você, mas você vai saber junto com todo mundo aqui. A abençoada tava lá, né? Fazendo a propaganda das camisetas. E era um congresso grande, sabe? Propaganda de camiseta. E compra assim, compra lá, no final, tal. Deus levantou um profeta ali e começou a falar que estava usando o altar para vender, que estava usando o altar para isso, e foi dando de dedo. O que aconteceu com ele? Foi abafado.
Mas abafa, né? Foi abafado, irmãos. Abafa. Houve repreensão, houve puxão de orelha. Os altares do Senhor não é lugar para ficar fazendo vendas, né? O altar é para ser pregado. É a palavra para ser pregada, falada, anunciada. Porque é pelo ouvir a palavra de Deus que nós somos libertos, somos salvos, somos curados. Nós acreditamos no melhor de Jesus para morar no reino, né? E esse coitadinho, eu fiquei com dó dele. Aí perdi a graça de assistir a pregação. Falei assim, não, pode dessa aí, não vale nem a perto, nem a pena. Hoje tá difícil, você ver uma pregação na internet, é difícil esses pregadores aí. Então era isso que estava acontecendo, ele estava vendo isso daí, né? A exploração, o que estava acontecendo, sendo a burguesia lá enganando, explorando os agricultores, né? Eles tirando, usando a lei, os profetas usando de falsas profecias e ainda se dizendo que Deus estava com eles. Não, isso aí não, né? E nisso daí causou muito estrago, tanto espiritual, porque Deus começou a olhar aquilo ali e não tem mais prazer nos cultos deles. Então não tinha mais prazer porque eles achavam que estava subornando a Deus. Quer ver como eles achavam que estava subornando a Deus? Gostaria, pastor, que você lesse para mim Miqueias, no seu capítulo 6, do versículo 6 a 8, que é onde fala, né, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, capítulo 6, aqui, capítulo 6, versículo 6 a 8. Dê para mim, fazendo um favor, pastor. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Olha a pergunta. Virei perante ele como holocausto com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro? De 10.000 ribeiro de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelos pecados da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus? Miqueias 6, 6 até o 8. Então aqui a gente vê que os cultos, então assim, eles chegavam, né, levava bois, né, animais, bastante azeite, ou seja, a oferta era boa, o dízimo era melhor ainda, só que Deus estava falando assim, olha, eu não estou recebendo isso, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, o que eu preciso é que vocês pratiquem a justiça. E o amor? E o amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não quero o mal para mim, eu vou querer para os outros? Então, assim, Deus está falando assim, o que vocês estão fazendo no templo, vocês estão vindo no culto. Vocês congregam. Então, ou seja, era crente, era membro da igreja, dizimava, ofertava, participava da liturgia do culto, mas Deus está falando, não estou recebendo nada. Para mim, ó. Misericórdia. Para mim não está valendo de nada. Sabe por quê? Sabe o que acontece, pastora? Que as pessoas se enganam. Eles acham que Deus é igual a gente. Mas o nosso Deus, o nosso Jeová, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, ele olha o que está aqui, ó, dentro da mente e está dentro do coração. Ninguém engana Deus. Olha. Você pode ir com o seu melhor terno, com o melhor carro, dar o melhor dízimo, mas Deus vai olhar é o seu coração, meu irmão. É o seu coração. Se você não pratica a justiça, se você não pratica o amor diário para com os outros irmãos, a sua oferta, o seu dízimo não está valendo de nada. O seu culto prestado não está valendo de nada. Aqui quem fala é a palavra, Miqueias. Hoje não está assim? Hoje está. Hoje há uma disputa, né, dentro da igreja. Desfile de moda. O desfile de moda, o melhor cantor, o melhor pregador, o que eu tenho que me sobressair. Se eu estou me sobressaindo sobre o pastor, se eu estou me sobressaindo sobre o irmãozinho, a irmãzinha, tá joia? Mas isso para Deus não é nada. É que nem só não vou falar o nome do pregador, que é chato, né? E também pagar processo. Mas teve um pregador que veio aqui na cidade de Cascavel, um pregador que pregou nessa convenção grande que tem aí, né?
E nisso daí, ele veio, sentou no púlpito, o pastor, cruzou as pernas, ficou lá cara fechada e folheando a Bíblia. E lá o pastor humildemente apresentando os pastores que estavam ali, eu também estava no meio. Fica de pé, o pastor falando de tal, nós ficávamos de pé, pulando, a igreja tal, tal. E ali a igreja saudava. Quando chegou ele falou, está conosco o pastor fulano de tal, que é do congresso tal, que pregou naquele lugar, tal, tal. É logo grande, tá, irmão? Isso, gente grande. Ele com a cara fechada, sentado, folheando Bíblia, só fez assim e continuou folheando. Misericórdia. Arrogância, não tinha amor nenhum, sabe, ignorante. Mas quando ele pegou no microfone, porque assim... O microfone tinha unção. Eu vejo assim, quando você vai numa igreja para ministrar a palavra do Senhor, eu acho que primeiro, pastor, a gente tem que, claro que você vem já cultuando em casa, Sim. né? Eu sempre falo, você está se arrumando, tomando um banho, se trocando, se olhando no espelho, fala, Senhor, hoje eu quero ir lá para te adorar, Senhor, hoje eu quero para te louvar, quero para te exaltar, então começa o culto dentro da casa. Quando você chega na igreja, você vai glorificando, glória a Deus, aleluia, você vai se enchendo, isso, dos louvores, da adoração, você vai se enchendo. Quando você vai pregar, você já está cheio, aí você vai transbordar. Sim. Aí você transborda a unção, porque você já está enchendo desde que você sai de casa. Agora o camarada de cara fechada, vazio, sem nada. Usa aí, psicologia na palavra, né? Aí pega no microfone, irmão, olha para o seu irmão, dá glória a Deus. O irmão está com essa boca fechada, irmão, dá glória a Deus, irmão, dá aleluia. Mas ele mesmo está vazio o culto inteiro. Sim. Vai derramar o quê? Vai derramar, deixa eu ver, nada. Vai derramar tá nada, vazia, né? Mas é isso que eu sempre falo, irmãos. É importante você estar avaliando dentro da palavra do Senhor, né? Não é que a gente, né, pastor, não é que a gente tem que ser aqueles glória a Deus o tempo inteiro. Não é isso. Não. É alimentar, é degustar a palavra, é degustar o culto, né? O culto, ele está sendo oferecido a Deus, a Ele. Eu não quero ser maior que ninguém. Porque muitas das vezes acontece, irmãos, de um irmãozinho ter uma palavra melhor que o pastor. Nossa, que pecado, que isso, né? O irmãozinho tem uma palavra melhor que a do pastor. Só que o chamado do irmãozinho, naquele momento, por Deus, foi para dar aquela palavra que foi de encontro com você. E o pastor, naquele momento, ele estava ali para apacentar, né? Então, assim, cada um foi chamado para alguma coisa. Vocês imaginem se todo mundo tivesse chamado para pastor. Não ia ter membro para congregar. Né? Porque as pessoas confundem muito, né? Que as pessoas pensam, não, o pastor tem que ser pregador. Não. Nem todo pastor é pregador e nem todo pregador é pastor. Exatamente. Cada um tem a sua chamada dentro da igreja, né? Cada um tem o que se fazer dentro da igreja. Que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros, né? Sim. Então aqui o culto estava sendo a mesma coisa, irmãos. Não mudou nada. O culto lá, eles estavam cultuando, eles estavam dizimando, ofertando. Só que surgiam muitas falsas profecias. Nossa. Isso é muito perigoso, esse negócio de falsa profecia. Hoje a gente vê muito isso dentro da igreja. Irmãos, tem pessoas que falam, Deus está me mostrando aqui quem quer a benção. Quem quer a benção? O meu Deus. Quando ele quer falar com a pessoa, ele diz o profeta vai até lá. E outra, quando usa o profeta então fala e a pessoa sente. A pessoa sente que Deus está falando com ele. Mas tem pessoas que usam de psicologia. Claro, a gente não vai se aprofundar muito nisso daí, né? Não vai edificar, não vale né? Mas só para falar o que estava acontecendo, é o mesmo cenário de hoje. Verdade. Era o que acontecia no passado dentro da igreja. Só que eles tiravam proveito em cima do povo. Porque assim, o negócio deles era arrancar do pobre, né? Arrancar do pobre e ficar mais rico ainda. Se enriquecer mais ainda. Eles praticavam muito a injustiça do povo. Quer ver? Eu sei que a pastora disse para mim, aqui, se eu não me engano, Miqueias, capítulo 3, acho que é do versículo 1 a 3. A injustiça, olha o que Deus fala, usando Miqueias, com o povo que praticava a injustiça. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e animais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima de seus ossos? E comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçai os ossos, e os repartir como para a panela e como para a carne do meio do caldeirão? Aqui já dá o 9. Pode continuar. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó,
E vós maioria da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Então, quem que é os chefes de Jacó, os chefes de Israel? Os sacerdotes. Os sacerdotes, os reis, eram eles que estavam responsáveis pelos cultos e pelo povo. Porque assim, o mundo, de tudo que há, foi Deus que fez. Deus fez o mundo para o homem, mas não era para um tirar proveito do outro. Então eles tinham que ajudar. É claro que o rico não vai dar metade dos bens dele, mas ajudar uma maneira que o povo também pudesse sobreviver. E ali não, eles estavam explorando, eles estavam aproveitando a situação daquilo que acontecia, através das invasões, e muitas pessoas ficavam endividadas, não tinham condição de saldar suas dívidas, né? Então eles aproveitavam a situação, usavam a lei, usavam, como eu falei, né, explorando com propinas, usavam os profetas, os sacerdotes, os falsos, né, para profetizar a favor deles, e eles iam lá, então tomavam, eles botavam as mulheres para fora, as crianças para fora, e tomavam as suas heranças, tomavam as suas casas, as suas terras agrícolas, que eram terras boas, então eles aproveitavam para enriquecer mais ainda, né? E explorava também na compra, explorava dando preço de banana e vendendo preço de ouro na cidade, explorando também os moradores de dentro da cidade. E eles ficavam maquinando isso, né? Então eles maquinavam. E quem não entrava na deles acabava morrendo, né? Então, por isso que fala do sangue derramado no céu. E é claro que Deus ia cobrar isso daí, né? Então Miqueias, quando ele começou a profetizar, ele profetizou o juízo. Ele falou que Israel ia cair. Ele falou que porque a capital de Israel é Samaria. Então ele falou que Samaria ia cair. Só que ele também profetizou para Judá. Ele falou que também Judá, né, que é onde tinha o templo, lá em Jerusalém, Judá também ia ter o mesmo destino que Israel. A gente vê lá na frente que Israel foi assediado pela Síria, Samaria totalmente destruído, e depois os babilônicos invadiram Judá, Jerusalém, e destruíram o templo e levaram o povo a cativo, onde eles ficaram 70 anos. O juízo que Miqueias profetizou sobreveio sobre eles, né? Então ele estava falando isso. Também só que assim, a gente falando só as partes mal, mas vamos para a parte boa, né? Entre aspas, né? Mas a gente vai explicar o porquê entre aspas. O governo de Cristo. Miqueias também profetizou o governo de Cristo. Vamos ler, gostaria que a pastora lesse para mim, Miqueias capítulo 5, versículo 2 a seguir, que primeiro ele profetiza, eu achei interessante que ele profetizou essa profecia, ela foi 700 anos antes do nascimento de Jesus. Fala aí para mim, lê para mim que aí eu vou estar explicando. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. Miqueias 5, do 2 ao 4. Então aqui, sabe o que eu achei interessante? Isaías, a gente vê que Isaías foi um grande homem de Deus, aonde a sua profecia escatológica, a sua profecia futura, que falou sobre o reinado de Messias, a vinda de Messias, ele explicou, né? A gente conhece muito bem Isaías 53, Isaías 56 também, que fala que Jesus ia ser moído, né? Então, só que ele profetizou o que ia acontecer com Jesus, né? E aqui Miqueias, ele profetiza, pastora, aonde Jesus ia nascer, o local. Nossa. Sabe por que ele profetizou? Olha o contraste como Deus é tremendo. O povo ali... Não surpreenda, né, irmãos? O povo rico, a burguesia, eles moravam na capital, né? Na capital, em Jerusalém, né? Ou lá em Judá, né? Certo. É a tal de Jerusalém, Judá ali. Ficava a capital ali. Então eles achavam que o Messias viria dali, porque ali onde moravam os reis, os palácios, a burguesia. Entendi. Então aqui Deus usa o profeta Miqueias dizendo, olha, o Messias não vai nascer na capital. Ele vai nascer em Belém, que era uma cidadezinha pequena e é onde o povo era humilde. Mas então, Ao contrário. você falando isso daí, eu tenho certeza que um filho abençoado lá falou assim, não é de Deus isso não. Ah, com certeza. Não, Jesus não tem que nascer na capital, imagina. Não é de Deus não. Você está errado. Então ele profetizou, né? Então,
Deus usou Miqueias falando assim, não, o Messias não vai vir da capital, não. O Messias vai vir na cidadezinha pequena e humilde, né? Chamada Belém, que Belém é a casa do pão, né? Por que Belém é a casa do pão? Porque tinha que ser em Belém. Porque era onde Davi morava, Davi nasceu, né? Por isso que fala Jesus, filho de Davi. Ele vem da descendência até dali, mas eles nem se tocaram, né? Conhecia tanto a Torá, mas não bateram a relação disso daí, porque quando o Messias veio, eles rejeitaram. Mas, pastor, é difícil ouvir aquilo que nós não queremos. Hoje a gente quer profecia que vai encher o ego do nosso coração. Exatamente, eu quero que profetize que eu vou ter um carro, mas quero... Mas profetizar para se consertar, não, o povo não quer, né? Não, é de Deus não. Não é de Deus não. É de Deus não. Misericórdia. Cobrar lá uma campanha de 21 dias, né? Verdade. É que nem às vezes as pessoas chegam na igreja, falam, pastor, eu queria que o pastor me ajudasse, se o pastor orasse por mim, eu vou fazer um voto, eu vou dar X, né? Não tem nada contra, a pessoa que abençoa, abençoa. Opa, pode abençoar, né, irmã? Só que assim, levar o temor e o tremor. Só que eu sempre falo assim, irmão, você quer mesmo que eu ore, que Deus te abençoe nessa causa e tal? Em vez de você me dar X, vamos fazer uma campanha no monte, ou se você não pode ir para o monte, vamos fazer uma campanha na igreja de 7 dias, a gente ora 1 hora. Ah, pastor. Eles chegam e falam, não, pastor, eu dou X. É mais fácil dar X, né? Do que dobrar. Ofertar, né? O financeiro parece que muitas vezes é mais gritante, né? Porque você não precisa sacrificar o seu corpo. Exatamente. Você não vai deixar o seu ego, o seu eu, né? Você continua levando a sua vida simples, sem... Vamos dizer, uma vida sedentária. Né? A sua vida sedentária, carnalmente dizendo, né? E não se sacrifica, né? Não sacrifica, não faz o exercício espiritual, né? Oração, ler a palavra, ouvir esse vídeo que você vai ser edificado. Vai ser muito edificado, né? Verdade. Deixa o seu curtir depois o seu like. Né? Participar de estudos da igreja, tudo isso é importante para a nossa vida cristã. Sim. Né? Agora a pessoa chegar e dizer aquilo que desagrada o nosso ouvido, irmão, eu sei como é que é. Agora, outro segredo, pastora, né? A gente vai ler depois também o governo de Cristo, aí também fala do nascimento do Messias. Certo. Só que tem muitos pastores, né? Muitas pessoas que é emoção, irmãos, que eu tô falando com ele o vídeo. Que se enganam nos seus ensinos e nas suas pregações, porque assim, tem muitas profecias como essas, como a gente viu algumas de Daniel, a gente viu de Joel, a gente viu do próprio Isaías e outros profetas, né? São vários que foram profetizando, quando fala de Sião, quando fala do ajuntamento, essa profecia, irmãos, é pros judeus. Essas profecias ainda não se cumpriram. Por que ainda não se cumpriram? Porque eles vão passar pela grande tribulação. Na grande tribulação vai ter o derramamento do Espírito, os olhos de Deus vai estar voltado para ele, onde Deus vai estar moendo, ou seja, moldando o seu povo. Que nem eu sempre falei, e no vídeo, quando a gente aprendemos sobre Daniel, pastor, não sei se a pastora lembra, que eu falei que falta uma semana, que é a semana profética de Daniel. Sim. E o relógio está ali parado, né? Louco para andar, mas ele está parado. Por que ele está parado? Porque nós estamos na era da igreja. Então, na era da igreja, a salvação está para todos. Para todos, então o relógio parou. A última semana que Daniel teve sua visão, ela não deu-se início porque nós estamos na era da igreja. Depois que Jesus arrebatar a igreja, o relógio começa a andar e a última semana começa a acontecer as profecias que esses profetas profetizaram, que é onde Deus vai moldar o seu povo para a implantação do milênio. Porque a implantação do milênio, sim, é o governo de Cristo, onde ele vai governar na terra, que ele vai estar no Monte Sião, que todas as nações vai vir até ele, vai vir adorar ele, e o povo, todas as nações vão sentir o orgulho de tocar na orla ou na veste de um judeu. Quer ver? Lê para mim, pastora, para nós finalizarmos também, no seu capítulo 4, versículo 1 a 3, e depois você lê para mim também, 4, 1 a 3 mesmo, e depois 4, 6 e 7, e nós vamos estar finalizando. Fala do governo de Cristo. Preste atenção nessa palavra. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele todos os povos, e irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas enxadas, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias 4, do 1 ao 3. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e a da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Miqueias 4, 6 e 7. Então essa profecia que Miqueias está falando, entre todos, quando fala do monte Sião, né? Isso está falando do governo de Cristo no milênio, né? No milênio. Então essa profecia ainda não aconteceu, vai acontecer ainda, né? Então é uma profecia que não é para a igreja, porque a igreja ela vai ser arrebatada. Então essa profecia não é para nós, essa profecia é para aqueles que forem ficar na grande tribulação, principalmente para o povo judeu, que ali vai ser moldado. Eu acho interessante que nem fala ali que as armas serão convertidas em enxadas. Por quê? Porque depois, no final da grande tribulação, o Messias vai vir, vai mostrar para o povo judeu que ele é o Messias, que eles mataram no passado, eles vão reconhecer Jesus. Aí que eu acho interessante, porque assim, vai ter o templo onde Jesus vai estar. Certo. Eu creio que vai ser esse templo que eles vão construir, que o anticristo vai estar lá, mas depois ele vai sair. Então, eu não sei se você já ouviu, pastor, ou conhece a porta dourada. Não. Que tem essa porta dourada, se você dá uma olhada ou pesquisar sobre ela, é uma porta que dava de entrada para o templo antigamente. E essa porta ela foi fechada pelo sultão, um turco. Então, quando ele ficou sabendo da profecia que o Messias viria e entraria por ali para reinar, seria no reinado do milênio, então ele fechou totalmente a porta dourada, hoje ela é fechada nos dias de hoje, e colocou um cemitério na frente. Por que ele colocou um cemitério? Na mente dele, bom, a profecia diz que ele vai ser rei, ele é profeta e ele é sacerdote. O sacerdote, pela lei, não pode tocar em morto. Peraí, mas ele não conhece o poder do nosso Jesus. Se ele colocou um cemitério na frente, então se Jesus vai entrar lá, vai só ver gente ressuscitando. Só. Porque onde o nosso mestre está, morto ressuscita. O morto ressuscita. Se abrir o mar vermelho para o povo passar, então ali vai ter que ressuscitar o povo para Jesus passar. Não vai ser igual o mar vermelho, vai ver morto ressuscitando para Jesus passar. E ele vai entrar por essa porta dourada, né? Vai ser a implantação do milênio. Então ele fala que Deus, né, ele vai tirar a inteligência do homem na criação de armas bélicas. Então o homem não vai ter mais aquela inteligência, que eu nem posso dizer que é inteligência, né? Fazer arma para destruir o próximo e o mundo, vai ver se isso é inteligente, é burrice, né? Mas vai tirar a inteligência do homem, então ele vai perder essa essência de criar armamentos bélicos. Então eles vão usar, porque depois da grande tribulação, da terceira guerra mundial, tudo, então vai ficar muitos tanques de guerra, muitas armas jogadas ali, e isso vai ser transformado em ferramentas agrícolas. Eles vão ter a inteligência de transformar isso em ferramenta agrícola. Então, o mundo, o povo, vai voltar a cultivar a terra novamente. Com a simplicidade e humildade. Por quê? Porque Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então, todas as nações, né, vão servir a Jesus uma vez por ano e vão estar ali adorando. Agora, eu vou deixar um ponto de interrogação para você, né? Eu vou deixar esse ponto de interrogação, não vou explicar, porque isso aí a gente vai falar no curso de escatologia. Escatologia não é agora, mas eu vou deixar um ponto de interrogação para você ficar curioso. Sabe por quê, pastor? É porque tem muitos teólogos que dizem que na implantação do milênio, a igreja vai estar com Cristo, porque tem um versículo que a igreja vai governar com Cristo com cetro de ferro, né? Então, eles falam que nós vamos ser arrebatados, mas quando Jesus governar no milênio, nós vamos governar. Já vi pastores grandes pregando sobre isso, que nós vamos governar. Tá? Existem outros teólogos que nós vamos morar na Nova Jerusalém, que é aquela cidade em cúbito,
em cúbico que fala no livro de Apocalipse, que vai ficar no céu, que é onde os moradores da terra vão ver ela ali, né? A Nova Jerusalém. Jerusalém onde está Deus. Certo. Será que a igreja vai estar em Jerusalém, Nova Jerusalém, ou ela vai estar governando com Cristo no milênio? Essa pergunta ou essa dúvida eu vou deixar para vocês quando a gente for fazer o estudo de escatologia. Eu sei a resposta, pastor. Eu vou deixar. Né? Mas, vai deixar a gente na dúvida. Mas, irmãos, eu quero agradecer a Deus, né, por o Senhor nos ter dado essa condição de estar passando esse pequeno estudo. É claro que tudo isso aqui a gente encurtou no vídeo. A gente não pode dar um estudo mais esmiuçado, porque senão o vídeo seria longo. Né? Mas se você quiser aprender mais esmiuçado sobre o profeta Miqueias, vem, vou deixar o convite. A nossa igreja fica na rua Serra Dourada, 768, no bairro Periouro. A nossa igreja é a Assembleia de Deus Vida Nova, né? Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, nós estamos com o nosso curso de IBAD, né? Curso teológico. Lá a gente vai estar esmiuçando mais sobre Miqueias e vamos se aprofundar e você vai aprender muito mais, né? Um vídeo é uma pequena porçãozinha, né? Então eu quero agradecer a todos que teve a paciência de estar nos assistindo. Um grande abraço, pastor Eduardo. Pastora, se despede aí do povo. Deus abençoe você, a sua vida, né? Eu quero reforçar o convite do pastor. Lá nós temos mais perguntas, às vezes dá um debate muito interessante, sim, né? Umas oposições de opinião, nada controvérsia, né? Mas para crescimento, né? Para acrescentar a palavra, o conhecimento. Então, você é o nosso convidado, Deus te abençoe. Obrigada por nos permitir entrar na sua casa e você ter ouvido essa palavra abençoada aí. Amém? Fique com Deus. Paz do Senhor. Shalom Adonai Lehor Tonir, né? Paz do Senhor a todos do Face.